Sérgio, obrigado pelo convite. É uma alegria estar num ambiente com esse nível de interação e antecedendo o Edmar. Bom, vamos discutir isso. Essa minha apresentação ela é muito baseada em cima do livro do Marcos Mendes. Marcos Mendes escreveu esse livro e, assim, se eu fosse uma pessoa muito invejosa, eu teria morrido de inveja, porque acho que era o livro que eu gostaria de ter escrito, mas ele permitiu que eu escrevesse a apresentação do livro. E um pouco a minha visão da estagnação brasileira e de nós estarmos, desde os anos 80, na armadilha da renda média, está bem descrita nesse texto do Marcos Mendes. Eu vou, com as minhas palavras e com a minha forma de pensar, um pouco veicular essas ideias. Ponto de partida é a primeira linha dessa tabela. Essa tabela mostra que, de 1982 a 2016, na média, o Brasil cresceu 2,4% ao ano. Desse 2,4% ao ano, se a gente for para o último número do outro lado, 1,4% é o crescimento da população. Depois, a gente tem a população em idade ativa dividido pela população total, que é o bônus demográfico, representou 0,5%. Também houve, nesse período, a gente sabe, um enorme ingresso das mulheres na força de trabalho, portanto, a participação das pessoas em idade ativa no mercado de trabalho aumentou, e isso contribuiu com 0,7% ao ano, daquele crescimento de 2,4%, que foi a nossa média bem medíocre nesse período todo. A taxa de emprego, que é o número de pessoas empregadas, caiu um pouquinho, mas houve um processo de longo prazo, que é uma redução da jornada de trabalho, 0,4% ao ano, e o dado mais importante é esse último, nesse período todo, a produtividade do trabalho medida pelo produto por hora trabalhada cresceu 0,5% ao ano. Aqui tem o gráfico, nós temos aqui a produtividade do trabalho medida por produto por hora trabalhada. No eixo da vertical que a gente tem é esta produtividade medida em reais de 2014. Então, a gente vê que uma hora trabalhada no Brasil, lá em 1980, rendia R$ 25, esse negócio fica estagnado até o período do presidente Lula, aí tem um crescimento de R$ 25 para 30, nos 8 anos aproximadamente do presidente Lula, depois entra numa estagnação, tem uma leve queda em função da crise. Então, o nosso problema, a nossa questão é tentar entender por que isso aconteceu, por que esse país que teve, nos 50 anos anteriores, um desempenho de crescimento tão positivo, por que ele ficou muito estagnado, e aí não tem muita dificuldade da gente pensar as causas imediatas, né? O Douglas North chamaria das causas próximas, as causas imediatas do crescimento. A gente tem gasto público que cresce nesse período, eu já vou mostrar o dado, a gente sabe que tem um crescimento de quase 0,35 pontos percentuais do PIB por ano do gasto público, tem uma carga tributária elevada, uma baixíssima poupança, uma legislação trabalhista complexa, regulação econômica deficiente, infraestrutura ruim, a economia muito fechada, custo de observância, custo de conformidade da legislação tributária o mais alto do mundo, judiciário caro, lento, um nível educacional muito baixo, de qualidade muito ruim, uma regulação que faz, por algum motivo, que empresas muito pequenas, muito ineficientes sobrevivam. Tá? Esse fato a gente conhece. Se eu olhar, se eu comparar o crescimento do Brasil, aqui é o PIB per capita, até a taxa média anual de crescimento entre 85 e 2010, eu mostrei um dado que é olhando o Brasil ao longo do tempo. Agora, o Brasil, numa janela, com um monte de outros países, a gente vê que o nosso desempenho é muito ruim. Para quem tem, como eu, 55 anos, nasceu num período em que Índia, China, Ásia era um lugar muito pobre, e a gente está ficando para trás, né? Nós estamos ficando muito pobres, né? Adicionalmente, é uma sociedade extremamente desigual. Aqui a gente tem uma medida de desigualdade, que é o índice de Gini. O Brasil é muito ruim se eu comparar com as outras economias. Qual é o argumento que eu tento defender? E acho que a gente tem uma sociedade... Então, eu acho o seguinte, eu mostrei os dados a partir dos anos 80. A pergunta é por que a gente ficou para trás. Tem uma coincidência entre a gente ficar para trás
e o processo de redemocratização. E eu acho que esses dois fatos não são aleatórios, eles estão ligados. A história nos legou uma sociedade extremamente desigual, a redemocratização criou uma sociedade aberta e gerou uma pressão fortíssima por aumento do gasto público, e aí me parece que tem duas dinâmicas de escolha social. Uma é mais fácil de entender, é isso aqui que a gente chama do teorema do eleitor mediano. O que diz o teorema do eleitor mediano? Sociedade muito desigual, com democracia funcional, ou seja, uma democracia que funciona e consegue, de alguma forma, a partir da interlocução com a política, ligar a preferência da sociedade, das pessoas, com a formulação da política econômica, ou seja, uma democracia funcional em que, de alguma forma, essa correia de transmissão funciona. Se ela é muito desigual, o que acontece? Desigualdade significa que a pessoa que está no meio, ou seja, metade da população é mais pobre do que ela, metade da população é mais rica do que ela. Se a sociedade é muito desigual, a renda desta pessoa, que é chamada pessoa que tem a renda mediana, é uma renda muito menor do que a renda média da sociedade. É muito menor do que a renda média da sociedade, porque tem um monte de gente muito rica que puxa a média para cima. Ora, dado que a renda mediana é muito menor e dado que uma sociedade democrática, uma pessoa, um voto, se tudo correr mais ou menos bem em democracia, as preferências do mediano é que vão prevalecer, que vão ser implementadas. E se o mediano ele é muito mais pobre do que a média, ele vai votar por redistribuição. Então, tem uma demanda que vem do próprio processo do funcionamento da nossa democracia, que eu chamo agenda eleitor mediana, que é aumentar o gasto público para gerar programas para atacar o problema de desigualdade. Tá? Esse é um item. Tem um outro item, esse eu tenho muito mais dificuldade de entender, que é um tema muito conhecido, o trabalho espetacular do Mancur Olson, naquele livro dos anos 60, A Lógica da Ação Coletiva, em que ele mostra que a democracia, não é à toa que é o pior regime depois de todos os outros, ele tem um defeito, tem uma falha grave, que é uma sensibilidade à ação dos grupos pequenos de pressão. Você tem um grupo de pressão, ele é pequeno, ele se coordena, ele consegue impor junto ao Congresso Nacional a sua pauta. Ao impor a sua pauta, ele gera um mal pequeno para todos os outros, para o interesse difuso, para a coletividade. Como esse mal está espalhado por todo mundo, o interesse difuso não consegue se defender e, em equilíbrio, os diversos grupos de pressão, e todo mundo, em última instância, acaba fazendo parte de um grupo de pressão, consegue impor na lei um favorecimento, uma isenção, uma distorção, uma exceção para si, e a soma disso é disfuncional e gera um problema. Isso é muito conhecido. O meu ponto e a minha dificuldade de descrever esse fenômeno para o Brasil é que existe alguma coisa que faz com que o sistema político brasileiro seja muito mais sensível à lógica da ação coletiva do que outros sistemas políticos. Porque todo esse processo que eu descrevi aqui é um processo que ocorre, é natural, é inerente às democracias, de alguma forma as democracias convivem com ele e enfrentam eles. A impressão que se tem, olhando o Brasil, eu vou dar na frente alguns exemplos, é que a democracia brasileira é particularmente sensível, mais do que outras, a essa lógica, e eu não sei o motivo. Eu já perguntei para tudo quanto é cientista político, amigo meu, tenho vários amigos meus cientistas políticos, eu acho a ciência política, a Academia de Ciência Política Brasileira muito boa, mas eu acho que esse é um tema que a gente não entende direito o que aconteceu. Aqui só um dado, a gente tem, entre 1991 e 2014, a evolução do gasto primário da União. Gasto primário é aquele gasto que exclui pagamento de juros. Se vocês olharem a última coluna, nota-se que entre 91 e 2014, o gasto primário, com proporção do PIB, de um PIB que cresceu, ele aumentou muito. Tá? Isso é o contrato social da redemocratização, é o eleitor mediano. Tá? Essencialmente, se a gente olhar as rubricas do gasto público foram pressionados, são todos gastos de natureza social. Aqui a gente tem o dado da evolução do salário mínimo real, que é um item importante do aumento desse gasto. Nós vemos que no primeiro e segundo mandato do presidente FHC, primeiro e segundo mandato do presidente Lula,
o salário mínimo real cresceu, respectivamente, 20%, 20%, 25% e 22%. Ou seja, você tem uma tendência que não é deste ou daquele partido, é uma tendência que vem da sociedade, que é aumentar o gasto público, políticas redistributivas, que é o que a gente esperaria do eleitor mediano. A gente tem esse problema que, inúmeras vezes, por intermédio do judiciário e do legislativo, nos transformando numa sociedade caçadora de renda. Aqui eu estou falando menos do eleitor mediano, porque esse é um processo de formação de preferência mais transparente e claro, que ocorre pela operação do Congresso Nacional de maneira muito transparente, mas você tem gasto público com judiciário, com proporção do PIB no Brasil, múltiplo do que em outras sociedades. Você tem inúmeros mecanismos em que grupos de pressão, né, é o segundo mecanismo de escolha social, conseguem partes do Tesouro Nacional. Tem uma briga por recursos e grupos se apropriam. Então, de certa forma, o processo de redemocratização, no meu entender, gerou uma dinâmica social em que nós fomos nos distanciando do que eu chamei do ideal de Douglass North, que, na verdade, seria o ideal do Adam Smith, que é sociedades que crescem são aquelas sociedades que conseguem alinhar os incentivos. O que é alinhar os incentivos? É fazer com que as regras produzam que o retorno social, que resultam das ações dos indivíduos sejam próximos aos retornos privados, ou seja, o dinheiro que as pessoas põem no bolso em função das ações dela seja compatível, tenha alguma ordem de proporcionalidade com o retorno para a sociedade daquelas mesmas ações. Eu acho que o processo de redemocratização no Brasil, de alguma forma, foi produzindo sucessivos distanciamentos desses dois retornos. E isso gera um comportamento defensivo de todos, todo mundo tentando defender o seu quinhão, economia muito fechada, indústrias infantis há 60 anos recebendo algum tipo de subsídio, enorme complexidade na estrutura de impostos indiretos, com regimes especiais sobrando, forte comportamento defensivo de toda a categoria de servidores públicos, estabilidade, excesso de greve e etc. Podia colocar aqui os regimes especiais de impostos como simples, impostos de renda como simples e lucro presumido e assim sucessivamente. Tá? No entanto, apesar dessa nossa alta desigualdade, o Brasil conseguiu manter uma democracia com uma razoável estabilidade ao longo de 3 décadas e algum crescimento e alguma redução de queda de desigualdade. E aí, o que a gente vê, né, esse é um ponto que o Marcos Mendes, no livro dele, expõe com muita clareza, é que nesse processo todo a gente foi gerando inúmeros mecanismos de redistribuição para ricos, redistribuição para pobres, redistribuição para a classe média, com diferentes graus de legitimidade, com diferentes graus de lógica do ponto de vista da desigualdade e das necessidades, mas, de certa forma, uma sociedade que, ao longo de 30 anos, foi expandindo a intervenção do Tesouro e a capacidade do Tesouro intermediar rendas para grupos da sociedade por critérios com maior ou menor racionalidade econômica e maior ou menor racionalidade social, de uma maneira maluca, né? Política de campeões nacionais, hospitais de empresas, BNDES, acesso de grupos politicamente, bom, um monte de coisa, gente. Isso é redistribuição para os ricos, tem os dados aqui, tem redistribuição para os pobres, que evidentemente faz muito mais sentido, programa Bolsa Família, abono salarial, aposentadoria rural, política de valorização do salário mínimo, mas evidentemente faz sentido social, mas também tem limitações orçamentárias, né? A gente, nos últimos anos, viveu um período em que a gente achava que gasto legítimo é gasto que tem orçamento. Isso não é verdade. Não necessariamente o fato de um gasto ser legítimo significa que há orçamento para ele. Essa é uma dura realidade que a gente está aprendendo, espero que estejamos aprendendo. Tem a redistribuição para todos, classe média, sistema previdenciário regressivo, muito caro, remuneração e aposentadoria privilegiada de servidores públicos, ensino superior gratuito para estudantes das classes média e alta, estatuto do idoso. Pensa o que vocês quiserem. É o tempo todo alguma distorção
que faz com que algum grupo da sociedade tenha direito a alguma renda perpétua do Tesouro Nacional, e essa conta está deixando de fechar. Esse slide do Marcos Mendes é divertidíssimo. Vocês já viram isso? Saiba se você tem direito a desconto de IPI e ICMS para veículos novos e isenção de IPVA. Olha aí. Olha que loucura, gente. Assim, na verdade, às vezes eu olho essas coisas e fico pensando assim, como que o Brasil já não virou uma zona absoluta completa? Porque olha isso, gente. Né? Não é uma loucura isso? As pessoas que conhecem mais Brasília dizem que você chega num lugar em Brasília, numa revendedora de carro, o cara já vem com essa tabela para você. Está lá, o cardápio. Então, você tem... Eu acho que é isso. E eu acho que nos últimos anos, esse é um tema que eu sou caro, que eu tenho debatido ele na minha atuação no debate público, que é a ideologia como um elemento que complica o processo. Daí a gente viu isso, no meu entender, entre 2006 e 2014, na formulação da política econômica, esse elemento de ideologia. E ideologia no sentido puro do termo. Assim, pessoas acham que o mundo, de fato, funciona dessa forma. E funciona como? De duas formas. Primeira é um reconhecimento, é achar que não existe restrição orçamentária. É uma visão muito otimista quanto à capacidade do gasto público alavancar crescimento, e, ao alavancar crescimento, alavanca a receita, e a gente está no mundo de abundância. Né? Essa é uma leitura do Keynes radical, que é muito popular na academia brasileira e que, no meu entender, gerou confusão, porque aí gerou um discurso ideológico que estimulou a leniência com a responsabilidade fiscal. E o segundo item é uma certa interpretação esdrúxula do processo de desenvolvimento dos tigres asiáticos, que também é muito popular na academia americana. Né? Então, pega um país tipo China, ou Coreia, ou Taiwan. As pessoas trabalham 14 horas por dia, as pessoas estudam feito loucas, são as melhores escolas do mundo, as pessoas poupam 40% da renda, e tem gente que acha que esses países crescem por causa do BNDES deles. É uma coisa meio insana. Eles não crescem porque se trabalha muito, se estuda muito, se poupa muito, se investe muito. Não cresce porque tem um BNDES. E aí vamos fazer BNDES, vamos fazer indústria naval, vamos fazer tudo sem ter o estudo, sem ter o trabalho, sem ter a poupança. Aí não vai funcionar, vai ser o pior. Então, essas duas leituras ideológicas de como funciona o mundo, elas são populares e elas geram um complicador, porque elas fazem com que aquela sensibilidade aos grupos de pressão que a nossa sociedade, o nosso sistema político já tem, fique maior. Porque se você tem um economista liderando o Ministério da Fazenda, dizendo que restrição orçamentária não é um grande problema, porque eu gasto mais, cresce mais, arrecada mais e a dívida vai cair, aí é a fome com a vontade de comer. A mesma coisa se eu digo que a China cresce muito. E a China cresce muito não porque a poupança familiar é 50% da renda. Ela cresce muito porque tem um BNDES. Então, vamos fazer BNDES. Então, tem essa confusão, essa interação entre a ideologia e a ação dos grupos de pressão que aumenta ainda mais a hipersensibilidade e a falta de defesa que o nosso sistema político tem à lógica da ação coletiva. Acho que vou terminar aqui. Quanto tempo eu tenho? Você ainda tem mais 20, você tem mais 5 minutos. Está ótimo, então é o que eu preciso. Então, tem uma leitura otimista e tem uma leitura pessimista. Então, vamos lá. Leitura otimista. Houve, nesse período de baixíssimo crescimento, uma forte evolução de nossas instituições. Tem um livro recente dos cientistas políticos Carlos Pereira, Marcos Mello, do economista Bernardo Miller, do cientista político Lee Austin, ex-ministro Maílson da Nóbrega, que está aqui, acho que também compartilha dessa opinião, que apesar da gente não ter crescido, a gente conseguiu construir um arcabouço institucional que poucos países emergentes têm, e isso é um ativo que nós fizemos, que é ter uma democracia funcional, ter mecanismos de controle que são realmente independentes, Ministério Público, Judiciário, ter uma imprensa ativa e independente, e esse pacote está funcionando
e ele está pronto para ser utilizado para a gente reengatar numa trajetória de crescimento sustentável de longo prazo. Houve, nesse período, uma leve queda da desigualdade, que sugere que talvez essa dinâmica muito disfuncional do eleitor mediano, de aumenta a carga tributária e aumenta gasto público, ela diminua. A gente tem, de fato, aquela pesquisa recente do Instituto do PT, como chama? Fundação Perseu Abramo, que mostrou que, de fato, nas periferias de São Paulo tem uma visão que vai nessa direção, pessoas querendo empreender, querendo crescer com seu próprio trabalho, uma visão mais liberal sobre o funcionamento da economia. O desastre recente, essa é particularmente uma visão defendida pelo cientista político Marcos Mello, num artigo recente publicado na revista de vocês, um artigo muito interessante, defendendo que o desastre e a crise política que nós vivemos não é fruto do desenho institucional, mas é uma conjunção infeliz de vários fatores, mensalão, pré-sal, crise de 2008, e o boom de commodities, que era muito difícil uma economia que sofra esse choque não passar pelo que a gente passou. Aos trancos e barrancos, algum aprendizado vai acontecendo. E o impedimento da presidente Dilma também é um aprendizado importante, porque a presidente Dilma foi, em última instância, impedida porque ela fez bagunça fiscal. Isso significa o impedimento dela, uma aposta da sociedade na responsabilidade fiscal, o que gera um certo otimismo. No lado pessimista, a gente tem um agravamento da crise, uma fortíssima reação corporativista, mais forte do que imaginava. Acho que um exemplo disso, não é o único, mas é um exemplo disso, foi a forma como o Congresso Nacional destruiu, em julho de 2016, toda a forma como o Tesouro Nacional tinha negociado com os secretários da Fazenda de todos os estados do país a renegociação da dívida da União com os estados. O Tesouro, com muito cuidado, negociou com os secretários uma série de contrapartidas que seriam em troca de uma negociação muito favorável aos estados da dívida do Tesouro da União. Foram 18 meses de waiver no pagamento do serviço da dívida que os estados têm com a União. E quando esse projeto de lei, que havia sido negociado, se não me engano, com 22 dos 25 secretários de Fazenda dos estados, chegou no Congresso Nacional, o Congresso Nacional eliminou todas as contrapartidas, essencialmente em função da pressão das corporações. A gente tem a crise nos estados, é um problema gravíssimo, direitos adquiridos, um setor público que prometeu para os seus servidores mais do que pode entregar, e uma ação defensiva, defendendo seus interesses muito fortes, um salve-se quem puder, que nos coloca na direção da polarização, da violência e cada vez menos capacidade do setor público de se organizar e centralizar ações. Tudo isso em meio à piora da polícia, ao agravamento das ações do crime organizado, um cenário de desorganização. Esse é a nota pessimista. Para onde a gente vai? A gente vai no caminho do otimismo, da ordem, que a gente reconstrói de alguma forma as contas públicas, as ordens, consegue manter uma agenda de redução da desigualdade para que o teorema do eleitor mediano cada vez mais olhe mais o longo prazo, ou a gente vai para a desorganização? Esse é um tema, é uma pergunta que eu não consigo responder, e com isso eu paro por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês.